revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor, vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor, vem, Senhor, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador a querer nos atrair. Vives, ó Jesus, vivifica no Senhor, vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor, vem, Senhor, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem de ti longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor, vem, Senhor, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Vem agora consumir tudo quanto, ó Salvador, era altivo resistir ao teu grande e santo amor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor, vem, Senhor, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a paz bendita e soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos começar esse momento devocional, esse momento de adoração, de meditação na palavra, com uma oração de confissão. Nós que estamos unidos espiritualmente, podemos fazer juntos esta oração. Você aí onde você está, provavelmente na sua casa, e eu aqui na igreja, mas espiritualmente, não virtualmente. Virtualmente seria no sentido mais humano, no sentido espiritual, espiritualmente, pelo Espírito Santo. Nós estamos unidos e somos um no Senhor. Vamos orar então, confessando a Deus os nossos pecados. Senhor, Criador dos céus e da terra, na Tua presença se encontra todo homem. Na Tua presença, Senhor, diante do Teu trono, todos nós estaremos para prestarmos contas de tudo aquilo que fizemos.
Teu apóstolo disse: importa que nos apresentemos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Diante disso, Pai, nós pedimos perdão. Pedimos perdão, ó Deus, pela ansiedade. Pedimos perdão pelo medo. Pedimos perdão pelo egoísmo. Pedimos perdão, ó Pai, quando fitamos os olhos nas coisas da terra e não nas que são lá do alto, onde Cristo vive. Pedimos perdão, ó Deus, por toda e qualquer inclinação pecaminosa, pensamentos maus. Perdoa-nos, ó Deus. E pedimos o perdão que é acompanhado da transformação. Porque nós queremos cumprir a Tua palavra que diz para confessar e deixar. Não queremos simplesmente assumir que erramos. Nós queremos viver, ó Pai, de uma forma que Teu nome seja glorificado, honrado e exaltado. Perdoa-nos, pois, ó Deus, quando o nosso prazer não esteve no Senhor. Quando nós, de alguma forma, reclamamos ou demonstramos enfado em buscar a Tua presença, como se fosse algo penoso e não gracioso, suave. Perdoa-nos, ó Deus. Tem misericórdia de nós em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a Santa Palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 33. Versículos 1 a 3, Deuteronômio, capítulo 33. Peço que você vá acompanhando aí. Deuteronômio 33, nós vamos ler do versículo 1 até o 3. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois: o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem as tuas palavras. Observe, nós estamos nas mãos de Deus e nos colocamos aos pés do Senhor para aprender. Diz aqui, aprendem das tuas palavras. Que nós estejamos aos pés do Senhor. Isso é um ato de adoração, se colocar aos pés do Senhor. Vamos cantar, irmãos, 2 hinos. Primeiro, hino 79. Chegado à cruz do bom Salvador,
prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Todo de graça me perdoou. Dos meus grilhões Ele me livrou. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Amém. Hino 131, 131. Para seres santo, tempo has de tomar, com o grande mestre seu livro estudar, has de sempre amá-lo, aos fiéis valer, e as bênçãos celestes receber. Para seres puro, tempo has de encontrar, a sós com teu mestre, muito frequente está. Teu olhar bem fito nele sempre ter, teus atos provando seu grande poder. Para seres forte, tempo has de buscar, ao mestre seguindo, por onde guiar, no gozo ou tristeza sempre obedecer, ao seu bom conselho com fé recorrer. Para seres útil, tempo has de guardar, ser calmo e paciente em todo lugar, ter a sua graça e mostrar amor, contente e submisso aos pés do Senhor. Amém. Contente e submisso aos pés do Senhor. Vamos orar, meus irmãos, adorando o nosso Deus. Ó Pai, nós te adoramos. Tu és o Criador dos céus e da terra. Nada, Senhor, existiria se não fosse por ti e se em ti não existisse. Tu és grande, tu és Deus. Na contemplação da tua santidade, o nosso coração, Senhor, teme e treme. Não poderíamos suportar, Senhor, a visão da tua glória.
mas na tua graça enviaste teu Filho Jesus e nele vimos a glória, a tua glória, Senhor, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Graças te damos, ó Senhor, louvamos o teu santo e glorioso nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele é quem sara as tuas enfermidades, quem te livra da morte. O Senhor é a nossa herança. Tu és o nosso quinhão. Tu és o nosso prazer. Tu és o nosso Redentor, Senhor. Tu és o nosso Mestre. E nós somos teus em Cristo Jesus, porque o Senhor nos adotou. E te louvamos pela bendita esperança, porque o Senhor nos levará para casa. O Senhor nos tomará para si. Estaremos para sempre com o Senhor. Te adoramos, ó Deus. Nos inclinamos e nos prostramos diante de Ti. E que o nosso coração concorde, que na verdade esta oração brote do nosso coração e não somente dos nossos lábios, para que a nossa adoração não seja impura, vazia e assim uma ofensa diante de Ti. Perdoa-nos, ó Deus, imploramos. Pedimos a Tua bênção sobre a mensagem que iremos ouvir agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados irmãos, vamos abrir em Lucas capítulo 10. Versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38 até 42, o final do capítulo. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Será que Jesus também falaria o nosso nome, né? Marta, Marta. Antônio Carlos, Antônio Carlos.
Vou dizer quem está aparecendo para mim aqui. Fernanda, Myron, Marcos Brito. Só citei quem está aparecendo aqui para mim. E o seu nome, será que ele diria também? Não foi uma vez, né? Ele falou duas. Marta. Parece que a gente ouve a nossa mãe falando assim, né? Para acalmar a gente. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Marta ou Maria, irmãos? Tirando qualquer aspecto de ser mulher ou ser homem, pegando apenas o aspecto prático da atividade aqui. Marta ou Maria? Agitação, ansiedade, ocupação frenética ou adoração, contemplação e ensino? As duas coisas devem encontrar uma combinação razoável, um meio termo. A virtude está no meio termo, disse um filósofo antigo, e a Bíblia ensina também este princípio, o equilíbrio, o momento de fazer isso, o momento de fazer aquilo. Então a pergunta para nós hoje é: nós estamos inquietos e preocupados ou sentados e atentos aos pés do Senhor? Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. O que está acontecendo aqui? Marta hospedou o Mestre Jesus. Isso certamente é uma virtude e algo louvável, é algo que a Bíblia exorta, inclusive, que nós venhamos a hospedar irmãos. Cristo tem sido invocado, colocado como centro e padrão no seu lar. E se Jesus nos visitasse? Dá até uma emoção pensar isso, não é? Nós, ainda mais os brasileiros, né? Quando recebemos alguém, a nossa mente já acelera. O que eu vou fazer para essa pessoa? Como que eu vou receber da melhor forma? E é engraçado que no Brasil nós recebemos normalmente as pessoas na cozinha, né? Começa na sala, mas logo vai para a cozinha comer bolo, tomar café. É uma coisa boa. A hospitalidade realmente deve ser a melhor possível. Isso faz parte da prática do amor cristão. Mas o contexto aqui é específico porque Jesus estava de passagem. Existem momentos, meus irmãos, que é uma questão de prioridade. A casa dos irmãos Marta, Maria e Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou em João 11, eles eram irmãos, eles eram amigos de Jesus, eles moravam em Betânia, que ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Então Jesus, quando ia para Jerusalém, às vezes ele ficava em Betânia, repousava ali. Receber as pessoas era muito comum na igreja primitiva. Os missionários iam assim e, obviamente, a nossa mente deve ir para aquele contexto, aquela época. Você não ligava, reservava um hotel, qualquer coisa desse sentido. Os irmãos missionários, então, contavam com a hospitalidade da igreja. E diz João, capítulo 11, versículo 5, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. O que nós faríamos? Primeira coisa, meus irmãos, que nós podemos observar nesse texto é uma exortação quanto à brevidade da vida. Cristo estava de passagem. Cristo estava a ensinar. Marta estava preocupada com muitas coisas. Marta estava agitada com a recepção, com a alimentação.
E nós, muitas vezes, pensamos o seguinte: o que eu posso fazer para o Senhor? Essa pergunta é importante e cabe. Mas antes de perguntar o que eu posso fazer na obra do Senhor, não necessariamente para o Senhor, como se Ele precisasse de algo, mas como uma oferta para o Senhor, antes de perguntar isso, eu tenho que pensar o que Ele fez por mim. Quanto eu preciso do Senhor. A melhor coisa que Marta poderia fazer neste momento não era uma refeição super elaborada. A melhor coisa que Marta poderia fazer é o relacionamento com Cristo, ficar aos pés do Senhor. Jesus recebeu a atenção especial aqui de Maria, como nós lemos em Deuteronômio capítulo 33, que os filhos de Deus, os santos, se colocam aos pés do Senhor. Deixa eu ilustrar. Vamos supor que um pai compra roupas caras, tira foto, filma, chama muitas pessoas para um momento qualquer, coloca no Facebook, coloca no Instagram, prepara uma refeição de celebração, mas no dia não pega a criança no colo, nem senta para brincar com ela, supondo no caso de ser o aniversário do filho. O que eu quero dizer é o seguinte: imagine só Marta preparando ali tantas coisas para o Senhor, e de repente está aquela mesa farta. E ela diz: Senhor, eis a mesa aqui, que eu preparei para o Senhor. Não é ótimo? Havia sim boa intenção. Marta amava o Senhor. Mas calcule e observe o desperdício no sentido dela perder a presença de Cristo ali para preparar algo para Ele. Tantas vezes, meus irmãos, nós nos perdemos com coisas que são boas em si mesmas, mas são secundárias. E neste momento, o que Cristo mais queria, o que Cristo mais apreciaria, não era um bom prato. Era a própria família ali com Ele, os seus amigos com Ele. Cristo condena, meus irmãos, as muitas preocupações terrenas. Nós estamos cheios disso. Marta, aqui, ela se encontra agitada, ocupada e irada. Porque essas três coisas se relacionam muitas vezes. A pessoa que se ocupa demais e a pessoa que se ocupa numa agitação frenética, quase que num vício de ocupação. Não era exatamente o caso de Marta, que eu estou aplicando o princípio em várias áreas da nossa vida. Ela cai na ira. Porque a ocupação excessiva, a agitação, produz ira, produz desgaste, produz estresse. E Marta acabou humilhando a sua irmã aqui. Porque a ira do homem não produz, não manifesta a justiça de Deus. Pelo contrário,
A ira do homem é egoísta, é em defesa própria. A ira humana, a ira pecaminosa. Então Marta era crente, era amada do Senhor, amada de Deus, mas ela perdeu o foco da vida cristã. Por exemplo, eu que sou pastor e prego diariamente. Um dos maiores perigos que tenho na vida cristã é pregar simplesmente porque eu tenho que pregar, porque sou pastor. Como se fosse uma obrigação, como se fosse uma ordem, e não um chamado do alto. A vida cristã não pode se acostumar assim com as coisas. Existe um relacionamento que é mais importante que tudo. Estar aos pés do Senhor Jesus é mais importante para Ele mesmo do que algo que venhamos a fazer por Ele ou em nome dEle. Quem era o mestre de Maria? Porque ela diz aqui: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Mas ela falando desse jeito, ela agindo deste modo, não é coerente. Ela chama Jesus de Senhor, mas ela não vive como se Ele fosse o Senhor. Maria sim, está aos pés. Essa imagem é uma imagem muito bonita e viva, aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Não está na altura, não está examinando o que se diz, está aos pés ouvindo os ensinamentos, quer dizer, humildade. A Bíblia deve ser ouvida com humildade. Marta se tornou egocêntrica. Ela fala, mas o que ela fala gira em torno dela. Não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Certo autor escreveu o seguinte: Marta demonstrava uma atitude de orgulho pecador, que a tornava suscetível também a outros males. O pecado, ele gera outro pecado, e esse outro pecado gera outro, e aí vai gerando muitos pecados, uma árvore pecaminosa gerando vários frutos. Ira, ressentimento, inveja, desconfiança, espírito crítico, julgamento e falta de bondade. Você pega e puxa todos esses pecados, você vai encontrar aqui na raiz o orgulho, que quer manipular as outras pessoas, que quer até falar o que Jesus tem que dizer. Marta, agitada, ocupada, irada, humilhou a irmã, desejava manipular, desejava ser servida, desejava ser respeitada, e chegou até a culpar Cristo pelo seu caso. Já ouviu algo assim? Já presenciou? Não sei como Deus não faz nada pelo meu casamento. Já orei tanto. Não sei depois de tudo que eu fiz, por que eu estou passando por isso? Mas como assim? Deus é culpado agora de alguma coisa? Nós vamos cobrar Deus de alguma coisa? Que essa cobrança fique para essas seitas evangélicas, não para nós cristãos. Senhor, não te importas? Você deve se lembrar essa frase, não te importas, em outro contexto, não é? Jesus estava dormindo e uma tempestade assolando o barco quase quebrando, afundando, e os discípulos: mestre, não te importa que perecemos? Jesus acorda, põe ordem em tudo, na tempestade, e repreende os discípulos, dizendo: homens de pequena fé, por que vocês duvidam? Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Veja, ela está questionando o Senhor. Não te importas? É como se ela estivesse dizendo assim: Senhor, então é assim?
eu fico lá preparando as coisas, fazendo aqui a refeição, e o Senhor vai deixar que Maria fique aí sentada ouvindo, só ouvindo? Muitas vezes, meus irmãos, nós não criticamos Jesus assim frontalmente, mas indiretamente. Nós estamos questionando o Senhor. Por exemplo, se Deus chamar o seu filho para ser missionário, em qualquer lugar, aí o filho compartilha com você: mãe, pai, eu estou sentindo um chamado missionário. Aí falamos assim: filho, depois de tudo que eu fiz, de tudo que eu gastei, você vai pensar agora em ser missionário? Se for realmente um chamado, nós não estamos questionando o nosso filho, nós estamos questionando a Deus. Não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Nós nos incomodamos muito quando estamos fazendo algo e percebemos que outra pessoa não coopera. Isso acontece muito no casamento, na educação de filhos, e inclusive na igreja acontece muito. No trabalho nem se fala. Quando um funcionário, ao invés de pensar em cumprir e realizar apenas aquilo que lhe compete, se desgasta, se consome, porque ele está trabalhando direito e o outro ali não está e ganha o mesmo salário que ele. Por que o outro não está? Meu irmão, meu amigo, para ter mais saúde mental, guarde este princípio bíblico. O que te compete? Bisbilhotar a vida do outro, questionar? Não. Então faça aquilo que te compete. Tem o chefe que cuida daquela pessoa. Marta então está examinando aqui, está questionando, está julgando, criticando a postura de Maria. E digamos que sobrou até para o Senhor Jesus, né? Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Você cristão já deve ter escutado isso. Tanta coisa para fazer, agora você vai ficar dentro da igreja? Tanta coisa para fazer, agora você vai orar? Você que poderia ter um emprego tão bom só porque vai ocupar muito o seu tempo e agora não vai mais? Porque você quer se dedicar à igreja e à sua família? Marta julgou a postura de Maria como ociosa. E aqui nós temos que ter um equilíbrio, irmãos, nas coisas. Tem que ter um equilíbrio também. Porque algumas pessoas deturpam esse texto e não pegam outros para ter o quadro geral. De fato, Jesus não quer simplesmente que nós não trabalhemos e fiquemos apenas, aspas, estudando a Bíblia e orando. Eu sei de pessoas que usam como desculpa o serviço a Deus. Eu não cuido de casa, eu não dou atenção à família, porque afinal eu estou fazendo a obra de Deus. A própria Bíblia diz, aquele que não governar, ou seja, cuidar em termos administrativos da sua própria casa, como governará a igreja de Deus? No caso do presbítero. Cristo não aprova a preguiça. Está lá em Provérbios capítulo 6. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Quer dizer, aprende. Se humilha e aprende.
Cristo ordena a boa administração do nosso tempo, Gênesis 1 e 2. O Senhor trabalha um período de trabalho, de criação, de ordem, depois de descanso e contemplação. Portanto, a questão aqui não é que a contemplação é superior ao trabalho, não é esse o ponto do texto. Existe um mandamento do descanso porque existe o mandamento do trabalho. Já notou lá? E quem observou isso foi o Reverendo Onésio. Eu não tinha atentado para isso, que é até uma coisa óbvia, né? O texto diz: 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. E lá no comentário do Reverendo Onésio ele coloca o seguinte: o mandamento do trabalho é tão imperioso quanto o descanso. Então, o descanso é para quem trabalhou. Esse texto não está dizendo aqui que nós vamos simplesmente deixar de trabalhar e viver à custa de alguém. O que o texto está dizendo é o seguinte: tire da vida aquilo que é superficial. Uma questão de prioridade, de urgência. O reformador João Calvino, expondo esse texto, escreveu o seguinte: há um tempo para ouvir e um tempo para agir. Cristo estava de passagem, então o que uma situação como essa requer? Vamos ouvir. Agora é mais importante ouvir. Uma ilustração simples, mas que cabe aqui no contexto. Às vezes, irmãos, nós ficamos tão ocupados em preparar um grande almoço no domingo que deixamos de ir à escola dominical. Está fora, isso está fora. Melhor preparar algo simples. Faça um macarrão com carne moída no domingo. Arroz e ovo. E receba com gratidão. Mas não deixe de ir na escola dominical. Ah, pastor, mas a família vem almoçar aqui em casa, eu gosto de preparar, eu gosto de servir, eles gostam daquele prato, então dá para adiantar no sábado à noite? Dá para adiantar, então ok. Ah, dá para acordar um pouco mais cedo, né, no domingo, deixar semi-pronto, vou para a igreja, volto, então ok. A questão é a ordem das coisas, a prioridade. O que é mais importante? Ouvir a palavra. Mas isso não quer dizer que outras coisas não sejam importantes. Há um tempo para ouvir e um tempo para agir. Cristo chama então seu povo para uma comunhão íntima. Marta permitiu que atividades a consumissem. E a repreensão aqui é amorosa. Marta, Marta. É uma repreensão amorosa. Não um grito descompensado, não. É uma repreensão amorosa. Marta, Marta. Além da repreensão amorosa, nós temos uma direção espiritual. Andas inquieta. E você tem se preocupado com muitas coisas. Será que a gente se preocupa com muitas coisas? Eu estou lendo um livro que fala sobre os nossos dias de muita distração, em que a gente se preocupa demais em responder o tempo todo as mensagens. E a gente se preocupa com a vida dos outros, coisas que nem nos competem. Mas as pessoas estão expondo a vida nas redes sociais e acaba sendo a preocupação. O que o outro está fazendo? Por que o outro não fez isso? O que eu devo fazer? A nossa mente tem limite de ocupação.
Então Jesus diz: te preocupas com muitas coisas. Existe um momento em que já não cabe mais preocupação, já está no muito. Nós temos muitas preocupações. A vida pessoal, familiar, a igreja, o Brasil, o mundo. Mas chega um momento em que há um esgotamento e já te preocupas com muitas coisas. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro, eu quero fazer aquilo outro. Eu queria também estar ouvindo. Eu estou preocupado com Maria que está ouvindo. Por que Jesus não se preocupa? Uma mente atropelada, acelerada. Com que eu tenho que me preocupar diante de Deus? O que Deus diz para eu me preocupar? Como Deus me chama para ordenar a vida? Maria escolheu a boa parte. Quando fala assim, Maria escolheu a boa parte, isso significa o seguinte: o melhor prato está sobre a mesa, é a comunhão com Cristo. Esta é a aplicação espiritual da metáfora dos pratos sobre a mesa. O que é melhor neste momento? A refeição que Marta preparou? Não, é a comunhão com Cristo. O que é melhor no culto? Ouvir esta pessoa, aquela? Não, a comunhão com Cristo. Este é o melhor prato, esta é a refeição que nós queremos. Não é um docinho, não é uma entrada, um aperitivo, um amendoim. Não, nós queremos a refeição. Nós queremos a comunhão preciosa e deliciosa com Cristo. Maria não perderia a sua vida espiritual. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Jesus está colocando aqui os pingos nos is, digamos. Marta, você está muito inquieta, preocupada com 1000 coisas. Maria está certa. E o que ela escolheu, eu não vou permitir que você tire. O que é precioso, meus irmãos, na nossa vida? Esta não lhe será tirada. Ela não seria tirada dos braços da comunhão e do amor de Cristo. Deste lugar, nós não queremos sair jamais. Vou perder a feijoada? Perca. Vou perder aquele jogo do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, seja lá quem for. Perca. Sinceramente, que se exploda qualquer coisa deste mundo, mas que você não perca essa refeição, este momento com o Senhor. Obras, meus irmãos, são importantes. Trabalho é importante, é fundamental. Mas isso deve ser fruto de comunhão, de passar tempo com Deus. Muitas vezes, meus irmãos, a gente tem que parar e pensar: será que eu estou trabalhando tanto, mas fazendo pouco? Tem um livro de liderança do Maxwell que diz o seguinte: movimentação não é necessariamente realização. Essa frase é muito interessante. Correndo para cá, correndo para lá, correndo para cá, correndo para lá. E a comunhão com Cristo? Se nós perdermos isso, nós perdemos tudo.
Se eu, como pastor, ler todos esses livros de teologia que tem aqui na minha sala, mas não tiver tempo para ouvir o Senhor Jesus falar, toda essa leitura, sabe o que vale? Nada. Não vale coisa alguma. E toda atividade na igreja que você fizer, tocar, ofertar para missionário, ser da diretoria, da sociedade interna, evangelizar e etc. Mas se você não tiver comunhão com o Salvador, você é Marta, não Maria. Como está a sua vida? Você está aos pés do Senhor Jesus? Coloque os seus filhos aos pés de Jesus. Coloque o seu lar aos pés de Jesus. E como diz o hino, comunhão preciosa. Preciosas são as horas na presença de Jesus. É precioso demais. E nada é mais importante do que este momento. Que essa doçura, que esse deleite que Maria experimentou e que Jesus quer nos dar, possamos nós também experimentar pela graça de Deus. Amém. Vamos orar. Pai, que sejamos achados aos pés do Senhor. Que a nossa vida de oração e leitura bíblica, que é ouvir a Tua voz, os Teus ensinamentos, não se torne algo assim secundário. Que não venhamos a fazer tantas outras coisas, esquecendo do que é principal e essencial na nossa vida. Ó Deus, nós somos pó e cinza. Por vezes ficamos inquietos e preocupados com muitas coisas. Queremos mudar o mundo, queremos mudar o Brasil, queremos mudar a política toda. Queremos avaliar a vida do vizinho. Ó Deus, quanto pecado, quanta futilidade, quanta inutilidade, Senhor. Conserta a nossa vida. Eu falo em nome de todos aqui. Tira de nós esse espírito azedo de Marta, crítico, de julgar, de avaliar, de cobrar. E obrigado, Senhor, por Tua paciência conosco. Assim como o Senhor teve com Marta, mesmo diante dessa palavra petulante. Obrigado, Senhor, por Tua paciência. Transforma a nossa vida. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, vamos cantar esse hino então, 128. E no 128. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão dele
da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar. Quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis a vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Vamos orar, irmãos. Ó Pai, que a nossa semana seja abençoada pelo Senhor, especialmente no sentido da palavra que ouvimos. Que ao olharmos para a nossa agenda, possamos ver que passamos um tempo com o Senhor, com a Tua palavra, porque nós, por vezes, perdemos tempo nas redes sociais, na televisão, séries, e não passamos tempo com o Senhor. Que esta semana seja diferente, que o Senhor nos ajude e nos proteja, Pai. Protege as nossas famílias, protege cada família aqui representada de enfermidades, doenças. Livra, Senhor, o Teu povo. Permita-nos confiar no Senhor de todo o nosso coração. E dá-nos paciência, Senhor, nessa quarentena,
Dá-nos paciência enquanto estivermos nessa situação, ó Deus. Que o Senhor nos dê controle, calma e paz. Que possamos confiar em Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.